Hi Gus, good afternoon. How are? I care not feel better and you? Olá, meus queridos, boa tarde. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar novamente, nos adentrando ao nosso review, onde nós vamos estar revendo alguns assuntos, que nós vimos, que nós temos estudado até hoje, certo? Portanto, open your book, please. Vamos abrir os livros, nas páginas referentes à nossa revisão, ok? Nós chegamos aí, então, no nosso Simple Past, no Past Continuo, no qual o Simple Past e o Past Continuo são referentes ao tempo verbal no passado. No Simple Past é aquele momento em que nós fazemos a adequação dos verbos regulares ou irregulares dentro desse tempo verbal. Sendo que, para o Simple Past, nós temos aquelas alterações simples. Se o verbo termina em E, como like, acrescenta D. Se o verbo é Y precedido de uma vogal, como play, acrescenta ED. Se o verbo é try, tentar, Y precedido de uma consoante, eu troco Y por I, acrescento ED. E assim sucessivamente, assim como verbos terminados em CH, como watch, acrescenta ED. SS, como o verbo kiss, beijar, kissed, kissed, Então, são verbos que sofrem alterações, sendo eles regulares, no passado simples. E tem os verbos irregulares, que para o passado nós temos que observar a seguinte, ter atenção, com relação à seguinte observação, de colocá-los, nas seguintes classificações: uniforme, biforme e triforme, ok? No qual nós vamos estar analisando se ele se enquadra, em qual dessas características ele se enquadra e fazer a utilização dos mesmos. É importante ressaltar que quando nós estamos falando do past contínuo, nós temos a continuidade do passado. Então, normalmente, nós fazemos a utilização de o verbo no Simple Past e, na sequência, nós fazemos a utilização do verbo junto à partícula ing no gerúndio, dando essa continuidade, ok? Assim como tem a demonstração aí da frase I was preparing, Eu estava preparando. Então, quando ele fala que eu estava preparando-me para dormir, ele diz que ele estava no tempo passado preparando, dando essa continuidade, do momento o qual ele estava no passado. Pois bem, meus queridos, agora nós chegamos às prepositions of time, que são as preposições de tempo, o qual nós vamos estar observando, aí as duas páginas que eu coloquei para que vocês estivessem fazendo a análise e respondendo, Então, nós vamos aí de forma a analisar de forma específica o uso de in, on e at, com relação ao uso de tempo, Preposições de tempo. Então, nós temos o in, nós usamos eles para falar sobre os meses do ano, as estações, antes das estações, partes do dia, anos. Já o on, nós utilizamos para indicar o tempo de dias da semana e datas, Já o at nós usamos em expressões de tempo e também em horas. Então, don't forget, não esqueçam de fazer a análise desse quadro, para que vocês possam estar compreendendo mais ainda o uso das prepositions of time, as preposições de tempo em English. Agora chegando nas conjunctions, no qual são as conjunções, nós vamos estar estudando, que elas nada mais são do que palavras que ligam duas orações ou termos semelhantes, certo? Dentro de uma mesma oração. Existem 3 tipos de conjunções em inglês: coordinate conjunctions, correlative conjunctions e subordinate conjunctions, no qual nós vamos nos aprofundar nas coordinate conjunctions, ok? Pay attention. O que é essa coordinate conjunction? Geralmente, nós posicionamos a mesma entre duas orações, e antes dela nós fazemos uso de uma vírgula. Nesse caso, as orações, se elas forem muito pequenas ou possuam, assim, o mesmo sujeito, a vírgula não é necessária, certo?
No coordinate conjunto, nós vamos encontrar aqui no quadro abaixo uma análise, tá, de quais são eles e para que, né, a utilização de cada um, o conceito da utilização de cada um. Então, nós temos aí as conjunções for, and, nor, but, or, yet, só. E a indicação, ou seja, sua respectiva função. For eu uso para explicação, and para adicionamento, nor quando eu faço a ligação entre duas alternativas, sendo elas negativas, but oposição ou algo contrário, or alternância, né? Quando eu faço a alternância, black or white, né? Branco ou preto. E é de oposição, uma ressalva. E o só no sentido de mostrar, né, que essa segunda ideia é o resultado da primeira, ok? Observem aí, tá? Como fica a nossa resposta na prática, fazendo a utilização do coordinate conjuntos, ok? Pay attention. E chegando agora, né, observem também e respondam o simple future, né? Quais são as formas as quais nós vamos estar utilizando o simple future aí no exercise. Então, como eu mencionei agora há pouco, nós vamos ver a diferença entre o will, go to, tá? No qual nós temos aí, tá? Que nos atentarmos que tanto um como o outro, eles expressam ideias de futuro, certo? Mas nós podemos usar as duas estruturas para falar de planos futuros ou predições. Há uma diferença, tá? Diferenças no quesito de sentido, quando nós fazemos uso tanto de will como go to, ok? No qual nós vamos estar vendo agora, certo? E o que faz com que muitas pessoas se confundam, já que os mesmos eu tenho predições futuras. No caso dessas predições futuras, nós temos aí o go to, no caso nós usamos ele, certo? Quando nós temos uma evidência de que algo acontecerá. Já o will, a nossa predição provavelmente acontecerá. Então, assim é comum nós fazermos uso de expressões, como eu coloquei aí no texto. Probably, né, provavelmente, papers, talvez, definitely, definitivamente, I think, né, no sentido de dizer que eu acho. Sejam essas orações, tá, com will, vamos observar aí, para ficar mais claro, tá, os exemplos aí logo abaixo, ok? E nos nossos exemplos tem I think they will win the game. Então, eu acho que eles ganharão o jogo. É provável que eles ganhem o jogo, né? Então, se eu estou dizendo que é provável que eles ganhem o jogo, eu não estou tendo a certeza. Eu estou indicando uma predição, uma previsão futura, porém, não tenho a certeza de que isso irá acontecer. Já com o go to, como nós vimos anteriormente, são planos, certo? São predições futuras, as quais nós temos a evidência de que algo acontecerá mediante algo que já foi exposto. Então, observemos aí o exemplo. She studied a lot. She going to pass the test. Então, ela estudou muito, ela vai passar no teste. Então, a predição é, já que alguém se esforçou tanto estudando, né, há uma certeza de que ela irá passar no teste, ok? Vamos a polissemic, né, que são, como nós podemos notar, né, no nosso estudo, nós vamos observar que essas relações, né, de sentidos para uma mesma palavra, como aí eu coloquei no exemplo, se alguém diz manga da camiseta ou manga se referindo à fruta, né, como nós vamos saber para conhecer, nos atentando ao contexto, a forma o qual ele está sendo inserido, ok? Por esse motivo, nós devemos estar compreendendo o que fora dito, porque isso não é exclusivo somente da língua portuguesa, na língua inglesa também é existente. Então, por meio das dicas que eu dei acima a vocês, observar o contexto é que fará com que seja de fácil compreensão, tá, o significado das palavras. Ou seja, nós temos as mesmas palavras, porém nós não podemos nos limitarmos com relação ao sentido escrito, nós devemos nos atentarmos ao contexto, porque elas podem aparecer de formas distintas, ok? Aí no exemplo nós temos a utilização do have. Nós temos o verbo have como ter,
o verbo have utilizado para comer, beber, e o have no sentido de portar, de ter algo. Então, pay attention. Observe aí como ficou o nosso contexto. Good studies. Bye bye. See you later.